Você vai se surpreender com a estratégia nova do STF para reagir contra a ofensiva que os Estados Unidos estão fazendo contra a censura e os abusos do ministro Alexandre de Moraes. Nesse vídeo eu vou te contar 3 coisas. Primeiro, o que o STF fez até agora para reagir à ofensiva americana contra os abusos e a censura do Moraes. Em segundo lugar, eu vou te mostrar o desespero da esquerda revelado por suas reações. E em terceiro lugar, você vai se surpreender com o que o STF decidiu fazer agora que ele viu que ele está sem saída. Qual que é essa nova estratégia então que o STF vai adotar a partir de agora para reagir às ações americanas? Vamos lá que nesse vídeo você vai se divertir, você vai amar, porque eu vou te mostrar muita coisa. E eu vou começar resumindo para você o que aconteceu nessa semana, para você se situar, porque aconteceu muita coisa explosiva que vai nos ajudar muito a conter os abusos do STF. Essa semana começou quente com o avanço de um pacote de 3 medidas dos Estados Unidos contra os abusos do STF, que incluíam um pedido de sanções econômicas contra Moraes, a visita de senadores americanos ao Brasil e a votação de um projeto para caçar o visto do Moraes, para ele não entrar lá nos Estados Unidos. O vídeo sobre isso aqui no canal, você vê aí na tela, esse vídeo chegou a quase 1 milhão de views. E se você não viu, você tem que ver, vou deixar para você na tela e também na descrição aqui no final. Me conta aí nos comentários se você já viu esse vídeo, para eu ver quantos de vocês estão acompanhando aqui o canal. Aí no mesmo dia, na terça-feira, aconteceu algo bombástico. Uma juíza da Flórida disse que a Rumble e a Trump Media, uma empresa do próprio presidente Trump, não precisam obedecer à ordem do ministro Alexandre de Moraes, que elas consideram censura. Uma ordem ilegal, abusiva, a juíza disse não vale aqui dentro dos Estados Unidos. E aí, como eu mostrei para você aqui no canal, a Daniela Lima, ela divulgou isso como se fosse uma vitória do Moraes. Gente, isso aqui foi ridículo, foi vergonhoso. O enquadramento que ela deu é pura desinformação, como eu provei por A mais B aqui no canal, num vídeo que eu também vou deixar na descrição para você ver. E muita gente agradeceu esse vídeo porque ajuda a entender como que a imprensa militante atua e opera. Aí, como a gente tinha avisado, o caldo engrossou. E na quarta-feira, olha aí o que aconteceu. A Comissão Judiciária da Câmara dos Estados Unidos aprovou o projeto para caçar o visto de Moraes, que depois dessa aprovação foi agora enviado esse projeto para o plenário, onde existe em tese uma maioria para aprovação, como eu mostrei também aqui no canal. E em seguida vai para a mesa do Trump para a sanção presidencial e para valer. Aí, na tarde da mesma quarta-feira dessa semana, veio mais uma notícia bombástica, inesperada que está aí, que foi a nota da Secretaria de Estado americana, que é o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, que foi replicada essa nota pela Embaixada Americana no Brasil com um recado direto e explícito para o Brasil. Foi uma nota muito dura, puxando a orelha do Brasil e dizendo que censurar americanos que vivem nos Estados Unidos é incompatível com valores democráticos e com a liberdade de expressão. Os Estados Unidos ainda cobraram respeito à soberania daquele país, os Estados Unidos, que foi violada porque o Moraes quer ser xerife do mundo e quer impor suas decisões, até mesmo lá nos Estados Unidos, para uma empresa americana sobre perfis e posts de pessoas que moram no exterior, como o Alan dos Santos, pretendendo então realizar um banimento global de certas pessoas, o que é surreal. Gente, aí os ministros do STF ficaram atordoados. Foi um barata voa diante disso aqui. Eles que faziam piada sobre a vitória do Trump, olha aí, ó, piada sobre a vitória do Trump. Eles que brincavam sobre a possibilidade de cassação dos seus vistos no ano passado. Eles, os mesmos ministros, agora eles ficaram preocupados. Bateu desespero neles. E a porta-voz oficial do STF, quem é? Quem é? A porta-voz oficial do STF. Eu não estou me referindo aqui à assessoria de imprensa do STF, mas sim a ela, Daniela Lima, é claro. Ela apareceu e neste vídeo aqui, ela disse que os ministros estavam preocupados e ela esboçou a primeira reação, a primeira estratégia de reação dos ministros, que foi simplesmente surreal, inacreditável, é de rir. Os ministros ficaram pensando como que eles podiam usar força, como eles podiam mostrar força e atingir interesses dos Estados Unidos. E, ridiculamente, eles insinuaram por meio da sua porta-voz que as medidas dos Estados Unidos poderiam impactar os processos de extradição de bandidos que foram feitos pelos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos pedem extradição de bandidos que estão aqui no Brasil para eles prenderem, para levar para os Estados Unidos e manter as prisões lá. E aí os ministros insinuaram que as medidas americanas poderiam impactar os processos de extradição. Gente, aí eles chegaram ao cúmulo do ridículo.
Por quê, Deltan? Primeiro porque os Estados Unidos vão dar de ombros para isso. Esse não é um instrumento verdadeiro de pressão. Eles vão dizer, tá bom, vocês querem ficar com bandido aí no Brasil? Então pode ficar. Tem muito bandido aí já mesmo no comando do país, né? Fiquem aí com mais um aí. Segundo, que o STF não pode interferir nos processos de extradição, porque diferente de políticos, em tese, os ministros têm que seguir a lei. Então, eles não têm margem de liberdade para não extraditar ou para decidir diferente do que a lei diz. Ah, Deltan, mas eles fazem. Realmente, aí você tá certo, você me pegou. Eles fazem mesmo. É um absurdo. E é igualmente absurdo eles ameaçarem fazer algo ilegal. Só que fica ridículo quando isso não tem efeito nenhum para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão dar de ombro por isso aí. Aí nesse barata voa, gente, atordoados, eles passaram a pedir que o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Interiores brasileiro, que cuida da relação do Brasil com outros países, respondesse à embaixada americana de modo duro. Veja aí na tela, então, a Daniela Lima dizendo que os ministros cobraram uma reação diplomática a respeito. Tá aqui, ó. Integrantes da corte passaram a cobrar uma ação diplomática formal a respeito. Essa foi a segunda estratégia do STF. Depois de insinuar sobre os processos de extradição, eles também cobraram uma resposta dura do Itamaraty. E aí, pressionado pelo STF e pelo governo, o chanceler brasileiro Mauro Vieira, ele tentou desesperadamente conversar com Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, que é o departamento que cuida das relações internacionais lá nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Ele foi solenemente ignorado. Segundo o jornalista da CNN, secretário de Estado Marco Rubio não atende às ligações do chanceler brasileiro, o Mauro Vieira. O Marco Rubio, gente, ele já tinha inclusive pedido sanções contra o ministro Alexandre de Moraes no passado, quando o Marco Rubio era parlamentar. Agora foi chamado por Trump para ser secretário de Estado, que é quem decide aplicar sanções para Moraes. Então, o Marco Rubio ele nem atendeu às ligações do governo Lula, para vocês terem ideia do que está acontecendo. Você está gostando dessa história aí? Se você está gostando, ela não acabou ainda, vai vir mais coisa legal. Mas se está gostando, deixa o seu like para você receber mais conteúdo desse tipo. Aciona aí o sininho das notificações aqui embaixo para você não perder novos conteúdos, porque eu cobri tudo isso em vídeos nessa semana para você não perder nada importante aqui do canal. E mais, quando você curte, você ajuda a voz da nossa indignação contra os abusos dos poderosos chegar ainda mais longe. E aí vem a segunda estratégia então aí do STF de reação, a reação diplomática. E essa estratégia deu ruim, mas sem desistir, eles cobraram uma resposta escrita, uma nota do Itamaraty. E aí vem uma nota ridícula, risível, que eu destruí num vídeo também aqui no canal. E essa nota dizia que o Brasil rejeita a politização das decisões judiciais. O que só pode ser uma piada, porque o STF vive disso, de politizar decisões judiciais. Um ex-embaixador brasileiro, gente, especialista no assunto, o Rubens Barbosa, ele criticou duramente essa nota brasileira, dizendo que quem politizou o assunto, na verdade, não foi os Estados Unidos. Quem politizou o assunto foi o Brasil. E mais, ele disse ainda que o Itamaraty jamais faria uma nota desse tipo. Jamais, aí, ó, o Itamaraty jamais faria uma nota desse tipo. Mas como assim que o Itamaraty fez? Como assim? Adivinhe, gente. Eu vou mostrar para você como assim que o Itamaraty fez uma nota dessas. Tá aí, ó. Olha aí na tela. Como que o Itamaraty fez uma nota dessas? Adivinhe. O Moraes interferiu diretamente nos termos da nota. Ele interferiu no conteúdo da nota. É mais uma vez um governo Lula em lua de mel com o STF. Não é fofo isso, gente? Mais uma vez o STF fazendo função política. Agora uma função política de relações exteriores. Olhem o grau de desespero do STF. E eu ainda vou te mostrar a nova estratégia do STF, mas agora, antes disso, eu vou te dizer que nesse meio tempo a esquerda surtou. O deputado sindicalista Paulinho da Força, também conhecido como Boa Vista nas planilhas da Odebrecht, ele propôs um projeto de lei. Um projeto de lei para impedir estrangeiros que atentem contra as instituições do Brasil, impedirem ele de entrar no Brasil. E ele fez isso mirando as autoridades americanas. Eu fico me perguntando quantas vezes será que o Marco Rubio, o secretário de Estado americano, ele veio ao Brasil? Provavelmente nenhuma. Já o Moraes não ia aos Estados Unidos, aí isso sim,
Já aconteceu dele ir para os Estados Unidos várias vezes. Lembra daqueles episódios dos famosos eventos internacionais aos quais os ministros do STF viviam lá batendo cartão, comparecendo, pagos por não sei sabe quem, com várias pessoas investigadas, aí como aqueles eventos do Gilmar Palusa em Portugal. Então, eles vão direto para os Estados Unidos. Agora, os ministros americanos vindo ao Brasil, olha, bem mais difícil. E aí, em desespero, o PT quer agora até abrir mão da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, tudo para evitar que o Eduardo Bolsonaro assuma a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Por quê? Porque eles viram o impacto que ele está tendo na articulação com os Estados Unidos e que ele está colocando o STF nas cordas. Gente, para o PT abrir mão da Comissão de Educação, que ele quer usar para enfiar a goela abaixo das nossas crianças, aquela ideologia deles, é porque a coisa tá feia. Ou melhor, a coisa tá bonita pra gente, né? Tá dando certo. E depois a gente vê toda essa reação atordoada da esquerda, as primeiras reações atordoadas do STF, vão voltar então pro STF. A gente já viu duas estratégias, a questão das extradições e a situação diplomática. E vem comigo agora para você conhecer a terceira estratégia do STF, divulgada ontem, e por favor vai curtindo o vídeo aí. Olha aí então na tela a coluna da Bela Megari. A estratégia do STF para lidar com a investida dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. Qual será essa estratégia? Gente, será que vem aí uma bala de prata por aí? Será que os ministros têm uma carta na manga? Vamos dar uma olhadinha? Ministros do STF defendem que os magistrados não entrem em rota de colisão com o governo dos Estados Unidos ou com parlamentares trumpistas. Olha aqui, gente, você já começa a desconfiar, né? Como assim não entrar em colisão? Não foram eles que pressionaram por uma nota do Itamaraty? Segue aqui comigo, ó. A corte não deve fazer rumor diante de manifestações como aquela publicada na quarta-feira pelo governo Trump, com críticas às decisões da justiça brasileira e uma indireta a Moraes. A avaliação é que a resposta dada pelo Itamaraty ocorreu na esfera correta. Esfera correta? Com eles interferindo na nota, no conteúdo da nota? Eu sei. E nessa mesma nota, os ministros foram enfáticos em dizer que as pressões, nessa mesma nota da imprensa, que está nessa mesma matéria aqui, os ministros falaram para jornalistas, foram enfáticos em dizer que as pressões externas não vão surtir efeito sobre o Supremo Tribunal Federal. Gente, eles estão dizendo isso, mas já está surtindo efeito. É só ver o barata voa que foi nessa semana. É só ver a preocupação deles. É só ver a busca desesperada por reações, por uma reação do Itamaraty, Mauro Vieira ligando e dando com o cara na porta lá nos Estados Unidos. Você entendeu, então, qual que é a nova estratégia? Qual é a nova estratégia? Gente, a nova estratégia é que eles não têm estratégia. A conclusão surpreendente é que não existe uma estratégia. Eles estão completamente perdidos. Eles perderam o rumo. Eles estão com as mãos vazias. A caneta do Moraes não tem tinta nos Estados Unidos. Não vale para os Estados Unidos. Ela não é mais forte também do que a caneta do Trump. Aí agora eles estão fingindo de... Não é comigo. Não é comigo. Estão fingindo de morto. Como se não fosse afetar eles em nada. Como se eles não estivessem... Como se eles estivessem plenos, acima de tudo isso, acima da carne seca, acima do bem e do mal. Chega a ser cômico de ver. Depois da ideia maluca de interferir nessas tradições, depois de dar com a cara na porta do secretário de Estado Marco Rubio dos Estados Unidos, que nem atendeu o chanceler brasileiro, a estratégia nova agora é não fazer nada. Por quê? Porque não tem nada que eles possam fazer. Tem uma famosa citação atribuída a Ayn Rand, mas que se discute se seria dela ou não, mas a citação é muito boa, então eu vou dizer aqui para vocês qual que é. É a seguinte: você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências da realidade. O STF pode decidir fazer de conta, fingir que os Estados Unidos não existem, mas quando vierem as consequências, as punições por seus abusos, aí não vai ter como ignorar. E o STF sabe disso, por isso que eles vão medir as suas ações. Conta aí pra mim o que você acha disso tudo, se você concorda também. Curte o vídeo, se inscreve no meu canal para você não perder nenhum conteúdo e presta atenção aqui, porque isso tudo que está acontecendo agora é fruto de uma estratégia bem sucedida da direita brasileira de procurar uma solução internacional para os abusos do STF. E eu já ensino sobre isso há mais de um ano. Quem é meu aluno já sabe disso tudo e hoje é o último dia, gente. Último dia para você ser meu aluno. Hoje nós estamos encerrando as inscrições para a Academia de Justiça e Política, uma academia para você se exercitar e ficar forte naquilo que a gente mais precisa para virar o jogo no Brasil, que é o seu conhecimento e sua preparação.
A gente vai encerrar de vez as inscrições agora, hoje, e se você estiver procurando fazer algo nesse carnaval que vai trazer conhecimento, crescimento, transformação, a academia é um ambiente perfeito para você. É uma sala de aula comigo, sem aquela censura que tem nas redes sociais, em que eu posso falar toda a verdade para você sobre os abusos contra as liberdades, sobre a corrupção sistêmica, sobre as raízes da impunidade. Ali eu vou te armar até os dentes com a arma mais poderosa que é o conhecimento e a preparação. É o meu ambiente de ensino mais completo, sem censura, e se você ficou interessado, confere o link na descrição do vídeo ou nos comentários, ou então pega seu celular, mira aqui no QR Code que você vê aqui na tela, que você vai conferir uma página com todas as informações do curso. Então, gente, se inscreve, espera você lá dentro e um grande abraço. Mas antes, claro, temos Caio Junqueira aqui no nosso estúdio, porque o Caio apurou que o trumpismo e o bolsonarismo aparecem unidos em 3 frentes contra o ministro Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. E ele detalha para a gente agora que frentes são essas. São legislações americanas, né, Caio? Boa noite. Isso, boa noite, Márcio, boa noite a todos. Exatamente, a gente preparou uma tela aqui só para guiar essa explicação aqui que a gente apurou junto com bolsonaristas. Bom, essa lei Magnitsky, o que é essa lei? É uma lei que foi elaborada em 2012, o presidente era o Barack Obama, e ela tem por escopo punir quem comete abusos, vamos dizer, de direitos humanos em qualquer lugar do mundo. Ela teve uma regulamentação a partir de 2016, o nome Magnitsky, que é Sergei Magnitsky, que era um advogado russo que morreu numa prisão na Rússia, né? Entendi. Então ali levantou-se todo um debate e virou Lei Magnitsky. Mas só para deixar claro, é interessante essa lei, que eu li a sua reportagem publicada no site da CNN Brasil, fundamental a gente entender isso. Ela pune essas pessoas nos Estados Unidos, se tiverem bens, se tiverem contas bancárias, não é isso? Exatamente, é bem interessante. E tem os relatórios da lei nos sites ali do governo americano. Uma das questões que parece ser muito similar com o caso brasileiro, segundo apontam os bolsonaristas, um dos punidos, por exemplo, foi o presidente, vamos dizer assim, do TSE da Nicarágua, Roberto Reyes, que também tinha ali as mesmas críticas que são feitas também ao Alexandre de Moraes pelos bolsonaristas, que consideram acima da lei, que consideram controlador geral da República, sem limites ali legais, atravessando sinais. E aí esse sujeito foi punido, não só ele, como também assessores, familiares, tem uma questão financeira envolvida, congelamento de ativos, impossibilidade de entrar nos Estados Unidos, e ela alcança também familiares e assessores. Então a lei Magnitsky, ela já está em vigor e ela demanda uma provocação por parte de parlamentares norte-americanos, que já estão se manifestando nas redes sociais, o Partido Republicano, obviamente, sobre ela, né? Nessa semana, um dos parlamentares questionou: isso aqui não é material para a lei Magnitsky? Então, isso já está em curso, sendo provocado por essa junção de bolsonaristas e trumpistas lá no Congresso americano. Essa segunda é a do caso dessa semana, né? Numa tradução livre aqui, meu inglês é ok, meu inglês até, viu, Márcio Gomes? Numa tradução livre, seria sem censores nas nossas costas, né? O que aconteceu? Nessa semana, isso aqui se refere à liberdade de expressão. Foi aprovada no que seria a CCJ lá da Câmara dos Estados Unidos, né, do Congresso norte-americano, para punir casos que ocorram fora do país, mas que afetem a liberdade de expressão de indivíduos ou de empresas americanas. Esse é o caso dessa semana, né? Ainda não é uma lei que está em vigor, a perspectiva é que dure 4 semanas para ela ser aprovada. Ela foi aprovada, eu estou chamando de CCJ aqui, mas ela foi para o plenário da Câmara, e aí daqui a 4 semanas talvez ela já vire uma lei passível de punição. Mas rapidamente, se aplica a Alexandre de Moraes esse segundo ponto quando ele foi atrás do Rumble lá nos Estados Unidos? O caso Rumble seria o terceiro. Aqui nesse caso, o que eles estão colocando como exemplo são bloqueio de perfis, né? Aquelas ordens de perfis do X, do Facebook, eles estão colocando neste caso aqui. Então a lei Magnitsky seria direitos humanos, aqui liberdade de expressão, e aqui a FCPA, né, que seria uma lei para práticas corruptas no exterior. Essa lei, ela já existe,
Neste mês, o Trump suspendeu ela por 180 dias para fazer um ajuste, então ela está suspensa, mas o caso Rumble, aí, para te responder, está tendo como uma tese isso daqui. Empresas brasileiras já foram alvo aqui da Lava Jato. Odebrecht, Petrobras já foram alvo disso daqui, que acaba tendo uma morte financeira dos acusados e dos envolvidos. O que os trumpistas e bolsonaristas estão fazendo? Pegando uma leitura, uma interpretação que a partir dela não vale só para a corrupção financeira, mas para a corrupção institucional, ou seja, manipulação de resultados eleitorais, manipulação institucional para perseguir adversários políticos. Então o caso do Rumble tem como um dos fundamentos a FCPA. E aí ela está suspensa por enquanto, mas também é uma terceira frente de apuração ali contra o Alexandre de Moraes. Rapidamente nesse ponto aqui ainda, Caio, até que ponto o movimento bolsonarista aqui no Brasil está inflando essa ação lá nos Estados Unidos, incentivando os trumpistas a fazerem todo esse movimento contra o ministro Alexandre de Moraes? Está funcionando, como eu falei com a Jussara? Sim, completamente, Márcio. Vamos pegar que o Eduardo Bolsonaro é o presidente, futuro presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Ele já há algum tempo, não em função desse cargo, tem um bom relacionamento ali também com os trumpistas do governo Bolsonaro, né, da época do governo Bolsonaro, que foi o pai dele, né, por um tempo, o governo Trump. Então criaram ali uma relação muito próxima, tanto que o Eduardo Bolsonaro foi na posse, foi na festa da posse, na casa lá em Mar-a-Lago. Então, enfim, tem uma relação já. E claro, de certa maneira, se a gente considerar que o que está sendo feito e liderado pelo Trump, pelo Milei na Argentina, pelos bolsonaristas aqui no Brasil, por alguns grupos de direita também na Europa e em outros lugares do mundo, é uma rede mundial, global, à direita, sob vários argumentos. Um dos argumentos-chave é justamente liberdade de expressão. Então é uma rede muito maior. Mas sim, os bolsonaristas aqui em conexão direta com os trumpistas lá, justamente para avançar nesses processos aqui.